Renan, para a gente retroceder um pouco, quero voltar alguns anos. O processo histórico que gesta o MBL, ele começa ali em 2013, né, com a mobilização da classe média, indo para as ruas, protestos que, no geral, eram contra um sistema político corrupto, considerado ineficaz, né, eram protestos amplos nesse sentido. Depois tem uma maré de operações contra a corrupção, o impeachment da então presidente Dilma e a popularização do pensamento conservador. No ano em que nós estamos, 2025, um político distante desse espírito do tempo, que é o Lula, é o presidente da República. O senhor avalia que esse processo histórico se rompeu em algum momento e por quê? Sim, foi o Bolsonaro, né? O Bolsonaro é a anomalia do processo. É uma pergunta ótima, porque é uma pergunta, no fundo, sobre uma análise de longo prazo. E claramente os erros do bolsonarismo permitiram a volta de uma expressão de poder extemporânea, que é o Lula. O Lula não deveria estar de volta ao poder. O ciclo do PT acabou, tanto que o Lula é presidente da República e ninguém sabe exatamente qual o projeto deles. Eles começaram com uma história, não, nós vamos trazer picanha e não sei o quê, que era muito mais marketing do que qualquer outra coisa, e no fim eles terminaram taxando as pessoas, especialmente a classe média, e querendo dar benesses para as pessoas mais pobres para comprar voto. Então, é uma experiência que não deveria estar acontecendo agora. Uhum. Ela só acontece porque, a partir de 2019, a direita ascende ao poder através do Bolsonaro, e a direita chega como meme, mas sem projeto. Então, meme tinha um monte. O Bolsonaro começa falando de Golden Shower ali, as primeiras experiências de mandato dele lá, ele era todo engraçadão, fazia piadas, arrumava as brigas dele, mas ele não sabia o que fazer em termos de saúde, em termos de educação, em termos de segurança. Mesmo em termos econômicos, era uma repetição de uma cantilena liberal, que é necessária em muitos termos, mas padecia de imaginação. Então, é óbvio que o problema foi o Bolsonaro. O Lula só tá aí porque o presidente em 19 foi o Bolsonaro. Perfeito. E ainda nessa questão do processo histórico, o MBL ele exerceu esse papel de liderança, em especial na questão da mobilização da classe média. E em 2018, principalmente, houve ali uma efetivação do que os senhores mesmo defenderam e sempre pregaram, que é a mobilização das pessoas em campanhas políticas. Então, doações diretas para as campanhas, enfim. Depois das eleições de 2018, isso decaiu, né? Esse fenômeno não voltou a se repetir. O senhor mesmo já reconheceu que hoje, sem fundo eleitoral, não é possível concorrer em eleições, né? É praticamente uma missão impossível aí conseguir eleger alguém. Há algum caminho para engajar novamente a classe média na política? Os senhores pretendem preencher esse espaço de alguma forma? Eu acho que a classe média, ela, de modo geral, ela tá sempre engajada quando comparada com as demais classes sociais, né? Quem faz política nas democracias ocidentais, por via de regra, é a classe média. A elite, ela opera a política, e as pessoas mais pobres, elas acabam sendo alvo de um marketing de um lado ou de outro, né? Isso, infelizmente, num modelo de país muito desigual como a gente tem, funciona assim. A classe média brasileira, e se eu fizer um recorte de idade e eu pegar as gerações mais novas, eles estão desengajados mesmo. E aí, agora, com esse, vamos dizer, com a nova natureza política da tal da geração Z, que é o que todo mundo comenta, você está vendo uma mudança nesse perfil, nesse padrão. Então, a geração Z vem muito engajada, muito radicalizada, as mulheres à esquerda e os homens à direita. E isso tende a ser, vamos dizer, uma espécie de farol que vai guiar boa parte da atividade política, não só no Brasil, mas no mundo. A gente está vendo revoluções da geração Z acontecendo em Madagascar, Nepal, agora no México. Sim. A gente vê a ascensão de uma figura muito controversa que é o Nick Fuentes nos Estados Unidos. E no Brasil, a maior referência disso seria nós. Nós estamos trazendo um discurso geracional para o debate público no Brasil. E isso está engajando uma parte da classe média jovem. A classe média mais velha, a gente poderia colocar, é o pessoal que estava engajado com o Bolsonaro. Uhum. Essas pessoas estão se desengajando, porque a causa do bolsonarismo meio que morreu. E é possível trazer essas pessoas para o projeto de vocês? Sim, os jovens virão, né? Naturalmente, eles não são grandes financiadores por serem jovens, mas eles podem suprir isso com energia, participação. E a gente está conseguindo fazer muita coisa com isso. Basicamente, montar um partido Sim. usando essa energia. E quanto a esse eleitor, né, dentro desse retrato, em especial dos brasileiros de até 35 anos, existe ali a percepção também de uma descrença muito grande em partidos, em instituições políticas de modo geral. O senhor avalia que ao registrar um partido, se colocar nas urnas, é possível atrair? Aí eu não falo do brasileiro que já conhece o MBL, que já está engajado. Eu falo de alcançar realmente esse eleitor que perdeu a crença, por diversas razões que a gente pode discutir, perdeu a crença em qualquer partido, em qualquer candidato. O senhor acredita que é possível? O projeto de vocês ele tem capacidade de dialogar com esse brasileiro? É uma grande pergunta, porque a gente vê fases de engajamento maior ou de desengajamento. Houve realmente entre 15 e
2019 um super engajamento e houve uma grande frustração, ficando só no bolsonarismo aquelas pessoas que eram fanáticas pelo Bolsonaro. A ideia de você engajar para mudar o Brasil, que acaba se refletindo depois se aderir a um partido, ela é a ideia que a gente tem que buscar. Então, a gente primeiro escolheu quem são as pessoas que estavam com a gente, essas pessoas jovens. Elas estão engajadas de fato, elas estão sonhando o mesmo sonho que a gente. Se esse teu sonho vai transbordar para as pessoas mais velhas, em especial, é o desafio. Se a gente fizer isso, inclusive, a gente ganha a eleição presidencial e vamos fazer muitos deputados. Então, essa é uma pergunta que eu preciso responder ao longo do processo. Perfeito. Temos algumas pistas, mas vamos buscar responder ela. Perfeito. E você vai ver... Felinos de todo o mundo, univos!